Muito bem, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, muito bom ter você aqui nessa segunda-feira, dia 22 de junho. Bora aqui falar sobre NBA, muito assunto hoje, viu? Tem muita coisa pra gente falar no programa de hoje, mercado está aquecido, né, a off-season está inicialmente aberta, né? Finalmente tivemos. Finalmente não, né? Porque até foi rápido, né? Ontem a gente já teve as primeiras movimentações acontecendo. Tivemos o Atlanta Hawks abrindo os seus trabalhos no off-season de forma bem boa. Eu gostei muito do que o Hawks fez ontem. A renovação do McCollum, a troca pelo Aaron Wiggins, que inclusive tem vídeos sobre essas duas movimentações no canal. Se você não viu, vai assistir. Mas aqui no programa eu vou falar um pouquinho mais sobre esse bom início de mercado do Hawks. Falar também sobre o Oklahoma, né, que trocou o Aaron Wiggins e que tem algumas outras movimentações já em mente. Pelo menos é o que temos de informação. Falar sobre Lakers, que estaria monitorando certos nomes aí no mercado. Obviamente, vamos falar muito sobre Giannis Antetokounmpo, que, ao que tudo indica, pode ser trocado a qualquer momento, né? O Charane acabou de falar que a expectativa é de que o Giannis seja trocado antes do draft. Então, enquanto eu tô gravando esse programa, o Giannis pode ser trocado, né? Então, obviamente, vamos falar tudo sobre o Giannis, trazer as últimas atualizações da situação do Gregão. E é isso, né? Basicamente é isso o programa de hoje. Vamos dar uma, né, geralzona aí no mercado. Antes de começar, só quero pedir para vocês deixarem um like, que é sempre muito importante, se inscreverem no canal se não forem inscritos. Inclusive, quero aqui agradecer vocês, né? O canal ontem chegou à incrível marca de 80 mil inscritos. Olha que coisa maravilhosa, né? Batemos os 80k. Quero agradecer muito a vocês por isso. Nada disso seria possível sem vocês. Então, muito obrigado a todos que se inscreveram. E vamos rumo ao 100, né? Rumo ao 100k. Será que dá pra chegar até o fim do ano? Acho que dá, hein? Acho que dá. Então, se você não for inscrito, se inscreva. Vamos juntos, rumo aos 100 mil inscritos, né? Pra eu ter a plaquinha pra botar no meu cenário. Seria um complemento lindo pro meu cenário, né? Ter a plaquinha de 100 mil, aquela coisa linda. Então vamos rumo aos 100 mil, se inscreva se não for inscrito, mande o canal para um amigo seu, para um parceiro, né? Para ele vir aqui para nossa bela comunidade. E vamos, né? Vambora! Se inscreva, deixa o like, compartilhe, comente. Não se esqueça de conferir as promoções da Centauro. Centauro que é a parceira aqui do canal. Usando o cupom SWISH10 lá na Centauro, você garante 10% de desconto, meu amigo. Então vai lá na Centauro, dá uma olhadinha nos produtos. Caso algo te agrade, você bota o cupom SWISH10, que aí você garante esse desconto maravilhoso. Obrigado, Centauro, pela parceria de sempre. E bora aqui pro programa de hoje, porque tem muito assunto. Então não quero nem perder mais tempo. Inclusive, ó, pintou notificação. Será que o homem foi trocado? Não, não foi, ainda não. Agora é assim, irmão. Qualquer notificação é alerta máximo. Bom, bora começar o programa de hoje. Roda a vinheta e vamos embora. Ó, pessoal, quero, né, deixar claro aqui pra vocês também que eu tô gripado, né? A gripe voltou a me atacar. Então, se durante o programa, né, eu der algumas fungadinhas e minha voz ficar meio zoada, é porque a gripe chegou com tudo. Por isso que eu tô aqui com o meu belo própolis, ó. Já pra dar fazer aquela contenção de danos, né? Porque a situação tá complicada. Pois bem, bora aqui começar o programa repassando as negociações que a gente teve no domingo, né? A gente teve um domingo bem movimentado, né? O Atlanta Hawks resolveu trabalhar no domingão. E aí, abrindo os trabalhos aí do Hawks no off-season, a gente teve o quê? A gente teve a renovação do McCollum, né? O veterano CJ McCollum renovou com o Atlanta Hawks.
Novo contrato aí de 1 aninho, 21 milhões de dólares. É uma renovação que já era esperada. Durante a semana saiu a informação de que a Atlanta já estava planejando, né, estender o contrato do McCollum. A expectativa era de conseguir um acordo girando ali na casa dos 20 milhões. E foi exatamente isso que a Atlanta conseguiu. 1 aninho, 21 milhões de dólares. Acho uma renovação muito boa para a Atlanta, né? O McCollum encaixou bem no time, entregou bons jogos, teve um bom início de série contra o Knicks. Né? Os 3 primeiros jogos dele foram muito bons. Então, acho que ele fez por merecer essa renovação. O valor super ok, um valor bem aceitável para o que é o CJ McCollum hoje, para o que ele entrega, um valor super ok, que mantém o Hawks com uma boa flexibilidade ainda no mercado. O Hawks tem ainda a sua mid-level de 15 milhões para investir na free agency, então não é a renovação do McCollum que vai tirar essa flexibilidade do Hawks. O Hawks segue, né, com cap para se movimentar e mantém um bom jogador, um cara que funcionou bem, um cara que pode funcionar como mentor pro jogador que chegar desse draft, lembrando que o Hawks tem escolha na loteria e pode muito bem pegar um armador que teria a tutela do CJ McCollum. Então acho que no fim é uma renovação boa para todo mundo, é bom pro McCollum, é bom pra Atlanta, todo mundo sai ganhando. Só que o Hawks não parou por aí. Além da renovação do McCollum, o Hawks resolveu fazer uma troquinha, e uma boa troca, né? A troca foi a seguinte: Aaron Wiggins, campeão pelo Oklahoma City Thunder, é o novo reforço de Atlanta. Uma troca que envolveu 2 escolhas de segundo round. O Hawks pega o Aaron Wiggins, que na última temporada perdeu muito espaço na folha, né? O Aaron Wiggins, muito espaço na folha não, muito espaço na rotação. Perdeu espaço, pouco jogou, pouco foi útil pro Thunder temporada passada, até por conta da chegada do McCain, né? O Aaron Wiggins, que já não estava tendo muito espaço, perdeu o pouco espaço que ele tinha por conta da chegada do McCain. Então é um cara que não vinha sendo útil pro Thunder, só que ele pode ser útil em outro time, que no caso é o Atlanta Hawks. O Aaron Wiggins, apesar de não ter ido bem temporada passada, é um jogador que ainda é jovem, é um jogador que tá num contrato super tranquilo, super acessível, e é um jogador que tem características que podem ajudar esse Atlanta. É um bom defensor, tem um bom tamanho posicional, tem o arremesso, é um cara capaz de criar o seu próprio arremesso, é uma boa arma em transição. Então eu acredito que é um jogador que pode ajudar bastante esse Hawks, que precisava esticar um pouquinho mais a sua rotação, precisava de um pouquinho mais de talento vindo do banco. E o Aaron Wiggins é uma opção boa. Saiu barato para Atlanta, apenas 2 escolhas de segundo round, que pouco vão fazer falta pro time. Então, acho que pra Atlanta foi uma troca boa. E pro Thunder também. Apesar dele ter saído barato, repito, era um cara que não vinha fazendo diferença na rotação do Thunder. Então, o Thunder pega 2 escolhas de segundo round nessa negociação e, o mais importante, abre espaço na folha. A saída do Aaron Wiggins libera cerca de 8 milhões de dólares por ano na folha do Thunder. Ao todo, mais de 20 milhões. Então, é uma saída que ajuda muito o Thunder manter o seu elenco, manter o resto do time. A grande missão do Thunder nessas próximas off-seasons é manter a saúde financeira do elenco, é manter a saúde do cap. E querendo ou não, infelizmente, saídas vão ter que acontecer para que o Thunder consiga manter o seu core, sem ter que se afundar em luxury tax. A saída do Wiggins era importante por conta disso. Libera 8 milhões de dólares por ano na folha. Agora acaba ficando mais fácil pro Thunder manter o Isaiah Hartenstein, por exemplo, que é um cara que, segundo informações, o Thunder quer manter. Lembrando que ele tem uma team option que o Thunder deve exercer, ou não exerce e renova o contrato por um valor mais acessível, mas que seja, independente de como o Thunder vai manter o Hartenstein, o Thunder quer manter ele. E a saída do Wiggins, ela acaba ajudando nessa manutenção do Hartenstein. O Wiggins não deve ser o único a sair. Isaiah Joe, Kenrich Williams, o próprio Lu Dort é um cara que pode acabar saindo, inclusive tem informações sobre Lu Dort, daqui a pouco falo mais sobre ele.
E são sacrifícios necessários. O Wiggins ele foi um cara importante na conquista do título, fez uma run de playoff muito boa, é um cara que é muito identificado com o time, tem, né, aquele discurso maravilhoso que ele deu depois ali do título. É um cara que sempre vai ter o carinho da torcida do Thunder, mas era um cara que já não fazia mais sentido pro time. E hoje, o maior benefício que o Aaron Wiggins poderia dar pro Thunder seria sair do time para abrir espaço na folha. Então, no fim, é uma troca que ajuda o Thunder a abrir espaço na folha e viabilizar a permanência de caras mais importantes, como o do Isaiah Hartenstein. E é boa pro Hawks porque aumenta a rotação, adiciona talento, custando muito pouco. Então, uma troca boa aí para todo mundo. Pro próprio Wiggins é uma troca boa. No Thunder ele não tinha mais espaço. No Hawks ele vai ter mais espaço, vai ter mais minutagem. Então, uma troca legal aí pra todo mundo, né? Então, essas foram as movimentações que a gente teve no domingo, mas, obviamente... Perdão, a gente teve mais movimentações sendo feitas, não no domingo, essa aqui foi no sábado. Eu acabei não comentando, mas só pra deixar registrado aqui, Phoenix Suns também tá se movimentando, tá? O Phoenix Suns, ele começou a sua off-season renovando com 2 caras que foram muito bem temporada passada. O primeiro, Colin Gillespie, né, que foi uma grata surpresa, né, cara? Um jogador que ninguém dava nada, conseguiu assumir um papel importante na rotação de Phoenix, teve uma temporada extremamente sólida por lá e, merecidamente, ganhou um contrato novo, 4 anos, 48 milhões de dólares pra ele. Eu acho um valor bem ok, assim, pro que foi o Gillespie nesse último ano. Claro, se ele não conseguir repetir o nível de atuação que ele teve no último ano nesse, pode acabar saindo um pouquinho caro, né? 48, 4 anos. Mas se ele mantiver o nível do último ano, eu acho que é um valor super condizente com o que ele jogou. Querendo ou não, é uma aposta que o Phoenix faz, até porque antes desse ano em Phoenix, ele viveu de contratos two-ways na NBA, então é um cara que teve sua primeira boa temporada ano passado, mas o Phoenix Suns está numa posição onde pode fazer esse tipo de aposta. Então, acho que faz sentido pro Suns, é um jogador que realmente foi bem, e o Suns mantém o Gillespinho aí, 48 milha, 4 anos. Mas não foi o único que teve o contrato novo. Outro cara que foi bem temporada passada e ganhou um novo contrato foi o Jordan Goodwin, né? Jordan Goodwin, o two-way Jordan Goodwin, também renovou com o Phoenix Suns, novo contrato, 3 anos, 19 milhões de dólares, contratinho tchutchuquinha, tá? Contrato tchutchuquinha, acho um contrato muito bom para um cara que é bastante útil, né? Um cara que entrega na defesa, que entrega um pouquinho no ataque também, um cara muito competitivo. Eu gosto do Goodwin, cara. Acho uma peça bem legal. E 19 milha por 3 anos, pô, tá maluco. Contrato bom pra caramba, barato. Bom custo-benefício, cara. Bom custo-benefício aí, esse novo contrato do Jordan Goodwin. Então, pra além do Atlanta Hawks e do Thunder, a gente teve também o Phoenix Suns aí, iniciando seus trabalhos no off-season. Ainda sobre o Thunder, e já linkando, né, com os alvos do Lakers, outro cara que pode estar de saída do Thunder é o Lu Dort, né? O Lu Dort acabou tendo uma temporada muito abaixo, né? Foi um ano onde a relação Lu Dort e torcida do Thunder acabou ficando bastante abalada, né? Porque realmente foi um ano muito ruim. O que sustentava a esperança do torcedor do Thunder no Lu Dort era uma possível subida de nível no playoff, assim como ele teve na campanha do título. Né? O playoff do Dort, quando o Thunder foi campeão, foi um absurdo, jogou pra caralho. Então, o que mantinha o torcedor do Thunder ainda acreditando no Lu Dort era a esperança dele elevar o nível no playoff, coisa que infelizmente não aconteceu. O Lu Dort fez um playoff muito ruim, e aí a relação que já estava ruim ficou ainda pior, né? A ponto de que hoje, e eu sou torcedor do Thunder, eu converso com muito torcedor do Thunder, e é muito difícil achar torcedores do Thunder que ainda defendem a permanência do Lu Dort. O Lu Dort é um cara que tem o respeito do torcedor,
É um cara que, pô, tava no Thunder ali na merda, pô, entendeu? O cara que participou de todo o processo de construção desse Thunder campeão. Então é um cara que sempre vai ter o carinho da torcida, mas é aquilo, mano. Ou você vive o bastante, ou você morre herói, ou você vive o bastante pra virar vilão. E se o Lu Dort não sair agora, eu acho que tem grandes chances dele virar vilão em Oklahoma. E eu não quero que isso aconteça. Eu quero que o Lu Dort saia enquanto as boas memórias ainda estão vívidas, entendeu? Então, tanto eu, como boa parte da torcida do Thunder, que pelo menos eu convivo e tal, defende a saída do Lu Dort. E é o que deve acontecer aparentemente, né? As informações aí do Escoto e do Jake Fisher são de que o Thunder deve acionar a sua team option que tem com ele, né? O Thunder tem uma team option aí no contrato do Lu Dort, o Thunder deve exercer para logo em seguida trocar o Lu Dort, né? Também viabilizando a permanência, né, de outros jogadores, como por exemplo do Isaiah Hartenstein. E um time que estaria muito interessado no Lu Dort é o Lakers, né? O Lakers está interessado no homem. Para além do Lakers, o Brooklyn Nets também estaria interessado aí no Dort. Particularmente, eu acho que o Lakers seria um destino muito bom para ele, tá? Ele estaria num time competitivo, num time que vai brigar, num time de playoff, jogando com o Luka Doncic. Eu acho que pro Lu Dort seria bom ir pro Lakers. Pro Lakers seria excelente ter o Lu Dort. Primeiro, porque você evita do Luka enfrentar o Lu Dort, né? Que é bom, né? E segundo, você adiciona um defensor excelente, né? E se tem uma coisa que o Lakers precisa, para além de arremessadores e para além de pivô, são bons defensores de perímetro, são bons two-ways. E o Dort, ele é um grande defensor, né? Você imaginar o Lakers tendo Lu Dort e Marcus Smart como defensores de perímetro, cara, é um bom arsenal defensivo. E o Lu Dort, por mais inconsistente que ele seja arremessando, ele tem suas noites de 3, 4 bolas de 3 convertidas. Então ele é um cara que eu acho que encaixaria super bem nesse time do Lakers. É um competidor nato, é um cara muito intenso. E realmente, cara, a dupla Dort e Smart seria um terror pros perímetros adversários, mano. Eu acho que seria uma contratação muito boa pro Lakers. Não acho que o Thunder venderia o Dort tão caro assim, até porque o grande benefício da saída do Dort seria realmente o espaço na folha que ele geraria. Então eu não acho que o Thunder vai cobrar tão caro assim no Lu Dort. Não acho. Então eu acho que é uma troca boa aí pro Lakers. Claro, pro Brooklyn Nets também seria bom, mas eu acho que pro Lakers seria uma opção maravilhosa. Fora a experiência que o Dort tem de título, playoff, acho que tudo isso, o pacote Lu Dort, eu vejo ele sendo muito valioso pro Lakers. Hoje, mais valioso até pro Lakers do que pro Thunder, né? Hoje, pro Thunder, é muito mais valioso trocar o Dort do que manter ele, entendeu? Então, acho que no fim, o Dort realmente vai embora, é a minha sensação. E o Lakers eu acho que seria realmente um destino muito bom. Pra além do Dort, o Lakers tem outros alvos, tá? Deixa eu até pegar aqui, ó. Cadê? Onde é que eu vi? Aqui, ó. Ó. Segundo o Mark Stein e também o Jake Fisher, o Lakers tá mirando, né, alguns pivôs no mercado, até porque é uma necessidade carente do time. O próprio Luka falou nessa semana sobre isso, né, sobre como que o Lakers precisa de pivô, sobre como ele gostaria de ter, né, um pivôzinho melhor ali pra, né, bater pick and roll e tudo mais. E o Lakers tá no mercado, segundo aí, né, o Stein e o Fisher. Alguns nomes estariam na lista de desejos do Lakers, como, por exemplo, Jalen Duren, Mitchell Robinson e Robert Williams. Esses três estariam na mira do Lakers. É falado que em nenhum dos três casos o Lakers seria favorito para conseguir os caras. É falado aqui que tanto Mitchell Robinson como Robert Williams não estariam interessados em sair dos seus times, né? Os dois estariam tranquilos com suas situações no Knicks e no Blazers. E na questão do Jalen Duren, aparentemente o Pistons não tem intenção de trocar o Jalen Duren. Apesar do playoff patético que ele fez, parece que o Pistons quer manter ele, né?
E pra isso vai gastar uma grana porque ele vai ter que renovar contrato. E a renovação do Jalen Duren vai custar caro. Então, o Lakers tem interesse nos três, mas aparentemente o Lakers não tá bem posicionado pra conseguir nenhum deles. Mas pelo menos o Lakers tá olhando o mercado. Tá olhando o mercado, obviamente que qualquer um desses três seria uma opção muito melhor do que o DeAndre Ayton, isso é óbvio. Mas são opções que talvez hoje não sejam tão viáveis assim pro Lakers. Eu, particularmente, se fosse o Lakers, miraria caras mais acessíveis, né? Claro, é legal você... É válido você tentar um Duren, você tentar um Mitch Robinson, você tentar um Robert Williams. Legal. Mas eu tentaria opções mais viáveis, como, por exemplo, um Claxton. Eu acho que o Claxton em Brooklyn é muito mais acessível do que Duren, Mitch Robinson ou Robert Williams. Eu acho que, por exemplo, um Daniel Gafford de Dallas é muito mais acessível do que um desses três. Então acho que seria melhor pro Lakers hoje focar sua energia em caras acessíveis mesmo. Pra não ficar perdendo tempo com caras que não vai conseguir. Mas é a minha visão também, né? Não sei. Mas eu acho que Claxton acabei de falar o nome do cara, meu Deus. Daniel Gafford seriam opções muito boas. Seriam rerunners que casariam bem com o estilo de jogo do Luka. Um outro cara que é meio subestimado, mas que eu também acho que seria uma opção legal, é o Darren Sharp. Darren Sharp é um jogador que tem atleticismo, que tem ali um arremessozinho, é um cara técnico. É outro cara que não deve custar muito caro e que o Lakers poderia conseguir. Então, eu acho que tem opções bem mais acessíveis aí no mercado. Mas é o Lakers, né? O Lakers é megalomaníaco. O Lakers sempre quer os pica. O problema é que ultimamente o Lakers quer muito e consegue pouco, né? Então, se fosse o Lakers, eu realmente focaria em caras mais acessíveis. Mas, enfim. Tá aí, alvos do Leicão, juntamente, né, com o Lu Dort. Que esse sim seria um reforço bom e é acessível, porque o Thunder, aparentemente, quer trocar o homem. Antes da gente falar sobre Giannis, eu só quero comentar sobre outros dois rumorizinhos, tá? Primeiro, Ja Morant. Faz tempo que não fala sobre Ja Morant, né? Faz tempo que não sai nada sobre ele. Temos novidades sobre o menino Morango, ó. Sobre o nosso querido Pistolinha. É o seguinte, tá? Segundo o Sam Amick, 3 times estariam interessados numa troca pelo Ja Morant, né? Minnesota Timberwolves, New Orleans Pelicans e Sacramento Kings. Os 3 estariam de olho no Ja Morant, com o Pelicans, aparentemente, sendo o favorito, né? Sendo o time com mais chance de conseguir o Ja Morant, até porque o Pelicans tem o DeJounte Murray para envolver numa troca, que é um jogador com bom valor. Inclusive hoje, eu diria que o DeJounte Murray tem até mais valor do que o Ja Morant, viu? Por incrível que pareça. Então, por ter um DeJounte Murray à disposição, o Pelicans seria o favorito a conseguir o Ja Morant. E eu vou te falar, cara, eu gosto da ideia, viu? Apesar de eu ter minhas questões com o Ja Morant, de eu ter desanimado bastante dele por conta dos últimos anos aí muito abaixo, né, problemas fora de quadra, lesão e tudo mais, eu acho que New Orleans seria um bom recomeço pra ele. Assim como foi um recomeço pro Lonzo, assim como foi um recomeço pro Brandon Ingram. A ida desses caras pra New Orleans foi muito bom, foi muito legal pra eles, né? Ingram, Lonzo, eles retomaram o seu basquete em New Orleans. Talvez isso aconteça também com o Ja Morant. Um lugar que não tem pressão, um time que não vai brigar por nada, um time onde qualquer coisa mínima que você fizer, você já vai ser elogiado. Então acho que seria um lugar legal pro Ja Morant recomeçar. E obviamente, né, a duplinha Ja Morant e Zion Williamson, em termos de entretenimento, porra, seria do caralho. Seria do caralho ter os dois jogando juntos, né? Seria muito foda. 2 caras que são showmans, né? São 2 caras que vendem ingresso. Então, eu acho que New Orleans seria realmente uma opção muito legal pro Ja Morant. Pro Pelicans seria legal porque atrairia olhares. As pessoas iriam parar pra ver um jogo do Pelicans pra ver Ja Morant e Zion. É sustentável ter os dois no time? Cara, talvez não, né? Porque são 2 caras com um histórico de lesão bizarro. Ja Morant, recentemente, ele não consegue jogar. Mas, pro entretenimento, porra, seria do caralho. Então, eu sou a favor. Eu sou a favor do Pelicans fazer esse movimento. E assim, mano,
O DeJounte Murray, talvez hoje eu prefira o DeJounte Murray do que o Ja Morant. Talvez, mas também a diferença não é tão grande. Não é um DeJounte Murray que vai fazer o Pelicans brigar por algo, entendeu? Então, pelo entretenimento, traz o Ja Morant. Traz o Ja Morant, manda o DeJounte Murray lá pra Memphis. E tá tudo certo. Eu sou a favor, cara. Eu sou a favor dessa troca. Comprei Ja Morant em New Orleans. Tá aí. Comprei. Antes da gente falar sobre o Giannis, um último combo aqui de informações. E aí falando sobre draft, que inclusive amanhã, a partir das 7 horas da noite, eu vou estar ao vivo aqui no canal pra comentar, pra reagir, pra acompanhar junto de vocês o draft da NBA. Amanhã a gente tem o primeiro round do draft acontecendo, na quarta-feira teremos o segundo round, e nos 2 dias de draft eu vou estar ao vivo aqui no canal. Então, se você quiser uma companhia pra acompanhar o draft, cola aqui no canal a partir das 7 horas da noite, que eu vou estar ao vivo. A live já tá até programada, então se você quiser ir lá e ativar o sininho pra você receber a notificação quando a live entrar no ar, faça isso, porque 7 horas da noite nós temos um compromisso. Temos um compromisso fechado. E falando sobre draft, temos rumores sobre draft. Sim, temos rumores. O NBA da Bad fez aqui um compiladinho de rumores que vieram do Jake Fisher. E vamos aqui dar uma olhadinha. Ó, primeiro, Sacramento não pretende subir da 7ª escolha, mas Clippers e Nets estão torcendo para que a diretoria do Kings mude de ideia para conseguir ativos. Então, Sacramento aparentemente não quer subir, mas Clippers e Nets estão interessados nessa pique de Sacramento, né? Então, Clippers e Nets podem topar um trade down se Sacramento for para cima. Eu, se fosse o Kings, eu tentaria subir. O problema é que eu não sei se o Kings tem tantos ativos assim pra subir, né? O que o Kings tem pra oferecer numa troca hoje, gente? Sei lá. Enfim. Brooklyn Nets tem interesse em Nate Ammons, que seria uma boa escolha, tá? Eu não sou o maior fã do Nate Ammons, acho que tem muita gente que é muito mais fã dele do que eu, mas é uma opção interessante, cara. Ele tem características legais ali de um ala two-way. Acho que ele encaixaria nesse Brooklyn Nets, cara. Acho que ele encaixaria legal nesse Brooklyn Nets. Dallas Mavericks é o time mais disposto a sair do top 10. Isso deve ficar mais forte caso Brandon Burris não esteja mais disponível na pick 9. Caso saiam do top 10, o alvo seria Haynes Steinbach. O Mavs também quer subir da 30ª pick. Inclusive, quem tem muito interesse nessa pick de Dallas é o Thunder, tá? O que saiu ontem, depois da troca do Aaron Wiggins, foi de que o Thunder estaria muito interessado em subir pro top 10. Inclusive, a troca do Aaron Wiggins libera mais uma vaga no elenco do Thunder, que poderia ser preenchida com um novato top 10. E como o Dallas está interessado em descer, talvez o Thunder faça esse movimento. E sobre o interesse do Dallas no Haynes Steinbach, eu também não sou o maior fã do Haynes Steinbach, mas é um pivô diferente do Dereck Lively. Né? Diferente do Daniel Gafford, que tem características muito parecidas com o do Lively, o Steinbach é um pivô diferente. É um bom reboteiro, é um cara que tem ali um passe muito melhor do que o Dereck Lively, então ele é um pivô construtor melhor do que o Dereck Lively. O Lively é um finalizador. O Steinbach ele consegue também trabalhar como criador. E eu acho que Steinbach e Lively poderiam até jogar juntos, coisa que Gafford e Lively não conseguem fazer. Então, acho que é uma boa. Se o Dallas conseguir sair do top 10, pegando, por exemplo, a 12 e a 17 do Thunder, e gastar uma dessas duas no Steinbach, e na outra, sei lá, pegar o Landenborg, por exemplo, cara, pra mim seriam 2 golaços de Dallas. Então, Dallas querendo aprontar, hein? Dallas tá querendo aprontar. Vamos lá. Hawks, Warriors, Thunder, Hornets e Bulls, cada um em níveis diferentes, tem interesse em jogadores de frontcourt para o draft. Por isso, Adaimara, Morris Johnson e Haynes Steinbach não devem cair para fora do top 15. Cara, assim, o Adaimara eu tenho poucas dúvidas de que ele vai ser uma escolha top 15. Eu duvido muito que o Adaimara saia do top 12, por exemplo. Acho difícil. O Steinbach e o Morris Johnson, eu já tenho eles para meio e final de draft. Eu, particularmente, selecionaria alguns nomes na frente deles, tá? Mas eu também não vou achar absurdo se os dois saírem no top 15, não, tá? É que eu realmente
Por exemplo, eu acho o Morris Johnson um cara pra meio de draft. O Steinbach eu acho ele um cara pra final de draft. Né? Mas eu também não tenho problema com ele saindo no top 15 não, tá? Não tenho tantos problemas assim, principalmente se for no caso de um time que precisa muito de pivô. Por exemplo, o Hornets. Hornets pegar o Morris Johnson, o Hornets tem o quê? A 14 no primeiro round? Acho que é, né? Eu tô ok com isso. Agora, se é um time que não precisa de pivô pegando um pivô, por exemplo, o Thunder. Eu, se fosse o Thunder, não pegaria pivô. Porque o Thunder tem o Hartenstein, o Thunder tem o Chet e o Thunder tem o Thomas Sorber. O Thunder pegar mais um pivô, eu vou achar um exagero danado. Se o Thunder não sobe no draft e na 12 pega um Morris Johnson ou um Hannes Steinbach, você vai me ver dando chilique amanhã. Não por eu não gostar dos jogadores, mas porque não é uma necessidade do Thunder hoje. Entendeu? Pra mim, o cenário perfeito pro Thunder hoje é subir pro top 10 e pegar um Landenborg, pegar um próprio Brandon Burris. O Brandon Burris seria um golaço do Thunder. Inclusive no meu draft simulado eu fiz isso, né? Eu fiz o Thunder subindo pro top 5 e pegando o Brandon Burris. Então, eu não tenho problema de um Hornets, de um Warriors pegar algum desses três nomes na loteria. Agora, um Thunder, por exemplo, aí eu vou dar chilique. Aí eu vou dar chilique, porque não precisa, né? Dá pra endereçar necessidades maiores, né? Mas enfim, no fim, são três nomes bons. O Adaimara é o melhor dos três, né? Mas... igual eu falei, tanto o Morris Johnson como o Hannes Steinbach, pra mim, tem nota de meio pra final de draft. Então, enfim, dependendo de quem pegar, pode ser que eu considere uma escolha não tão boa assim. Vamos ver. Porém, o Bulls treinou com vários guards na sexta-feira. Christian Anderson, LaBaron Phelan e Malik Thomas são opções com a 15ª escolha. Cara, eu acho legal o Bulls sair com um PGzinho desse draft, tá? Até pensando num substituto pro Giddey, né? Num banco pro Giddey. Eu gosto desses três nomes, tá? Talvez eu gosto um pouquinho mais do Malik Thomas do que do LaBaron Phelan e do Christian Anderson. Mas são três bons nomes pra 15. Não acharia uma escolha ruim, não. O Hornets demonstrou interesse em Bennett Sturts e Cameron Carr. Lembrando que eles têm a pick 14 e 18. Cara, o Cameron Carr é um bom nome pra 18, viu? Eu acho que um cenário bom pro Hornets seria, por exemplo, na 14, pegar, tipo, o Morris Johnson pra endereçar pivô. E na 18, um cara mais de perímetro, como o Cameron Carr. Se o Hornets consegue esses dois, cara, o Hornets sai do draft como um dos grandes vencedores, assim como foi a temporada passada, né? O draft do Hornets ano passado foi maravilhoso. Se o Hornets conseguir um pivô na 14 e um cara de perímetro na 18, um two-wayzinho ali, um 3D, cara, golaço de Charlotte, viu? E Morris Johnson e Cameron Carr seriam ótimas escolhas pensando nas necessidades do time. Raptors e Spurs treinaram com vários alas pivôs e pivôs, então a impressão é que Alan Graves e Chris Senak não estarão disponíveis para os Sixers na 22, apesar de Filadélfia ter treinado com os dois jogadores, inclusive Chris Senak. Tanto o Chris Senak como o Alan Graves seriam ótimas escolhas para San Antonio, viu? Ótimas escolhas. Já o Pistons é o contrário, treinou com vários guards e wings para a pick 21. Dalen Swain e Ebuka Okori são possibilidades. Eu gosto dessas duas possibilidades também, viu? Talvez eu prefira o Ebuka Okori, tá? Por conta da parte ofensiva. O Dalen Swain, ele é muito mais um boneco de defesa do que um boneco de ataque, né? Um boneco, né? Olha, enfim. Mas ele é muito mais um cara de defesa. O Dalen Swain, ofensivamente, ele é um pouco limitado ainda. E como eu acho que Detroit precisa muito de um punch ofensivo, talvez eu prefira o Okori aqui nesse cenário. Tá? Mas são duas boas opções, não desgosto não. O Hawks vê certo valor em Dalen Swain para a 23ª escolha, é realmente um valor muito bom. Times rivais antecipam que o Lakers vai escolher um ala pivô ou pivô com a 25ª pick. Jaden Quaintance e Tyrese Reed são possibilidades. O Quaintance eu gosto da ideia, viu? O que diminuiu muito a projeção do Quaintance foi a lesão que ele teve temporada passada. Ele jogou pouco em Kentucky, né? Acho que ele jogou o quê? Uns 3, 4 jogos só, se não me engano. Mas é um cara com um potencial defensivo muito bom. E eu acho que para um Lakers ali na 25 cairia bem pra caramba, viu? Acho que cairia muito bem um Quaintance no Lakers, viu? Tyrese Reed também, mas o Quaintance eu acho ele um
Eu acho o teto do Quentins maior do que o do Tyrese Reed. Mas são duas boas opções, né? Mas independente disso, o Lakers tem que sair com um pivôzinho nesse draft, mano. Tem que sair com um pivôzinho. Não tem como. Enfim, esses são os rumores de draft que temos. Lembrando que live do draft amanhã, a partir das 19 horas aqui no canal. Então, deixa anotado, tá bom? Bom, agora, pra gente encerrar com chave de ouro o programa, vamos falar sobre a grande novela Giannis Antetokounmpo, porque temos novidades bombásticas sobre a novela, né? Ontem, na madrugada, a gente teve o Mark Stein soltando essa bomba aqui, ó, de que o Boston Celtics estaria na frente nessa corrida pelo Giannis, né? O Miami Heat, que era visto como o grande favorito a conseguir o Giannis, aparentemente o Heat perdeu o terreno, né? O Celtics teria entrado de vez na briga, não só entrado na briga, mas assumindo a liderança na briga, e existe uma possibilidade real da gente ter uma troca 1 por 1. Né? Vinha sendo muito falado sobre uma troca tripla ou até uma troca quádrupla, pensando num Bucks adquirindo mais ativos pelo Giannis. Até foi falado, né, nessa semana de uma troca envolvendo Detroit, né, com Tyler Hero indo para Detroit. Mas parece que o Bucks está tão interessado no Jaylen Brown que toparia uma troca pau a pau. Giannis pelo Jaylen Brown. E, corroborando com essa informação do Mark Stein, a gente teve agora há pouco o Shams Charania falando o seguinte, de que, de fato, a troca do Giannis deve acontecer, né, em poucas horas, né, deve acontecer dentre as próximas horas, vai rolar antes do draft, e que hoje Boston e Heat realmente seriam os favoritos, né? Seriam os grandes candidatos a conseguirem o Giannis. E recentemente, papo de meia hora atrás, saiu um report de uma fonte de Miami dizendo que o Heat não vai aumentar a proposta. De que o Heat não quer se desfazer do seu elenco pelo Giannis, o que aumentaria consideravelmente as chances de Giannis em Boston, cara. O que seria insano, né? Você ter um Boston com Giannis Antetokounmpo e Jason Tatum é uma loucura. Sim, é uma loucura. Pra mim, o Celtics se colocaria como o grande favorito do leste. Né? Com todo respeito ao Knicks, acabou de ser campeão, mas um Boston Celtics com Tatum e Giannis é uma coisa absurda. É uma coisa absurda. A única coisa que poderia limitar o potencial desse time seriam lesões. Mas com Giannis e Tatum saudáveis, irmão, o Celtics é muito favorito pra mim, cara. Muito favorito. A questão é, vale a pena pro Celtics trocar o Brown pelo Giannis? Eu sei que vai ter muito torcedor do Celtics vindo aqui nos comentários falando que não. Que o Jaylen Brown acabou de ter um ano de briga por MVP, de que ele foi Finals MVP, de que ele é um ídolo do time, um cara que, porra, tá ali desde o princípio e tudo mais. O torcedor do Celtics tem muito carinho pelo Jaylen Brown, tem muita admiração por ele, eu entendo isso. Mas, galera, vamos ser pragmático aqui, é o Giannis Antetokounmpo, entendeu? Se você tem a chance de pegar o Giannis numa troca pau a pau, com você enviando o jogador pior da troca, porque o Jaylen Brown ele é pior do que o Giannis, gente. Por melhor que o Jaylen Brown tenha sido no último ano, cara, pegando Giannis saudável e Brown saudável, irmão, não tem comparação entre os dois. O Giannis é outro nível de jogador. Então, se você tem a chance de pegar um Giannis mandando o jogador pior da troca, irmão, não tem como você não fazer essa troca, entendeu? Pensando de forma pragmática, deixando de lado o sentimento emocional, de forma pragmática, não tem como você, Celtics, não fazer essa troca, entendeu? Não tem como. O que, na minha opinião, poderia impedir do Celtics fazer essa troca seria realmente o lado emocional. O lado da gratidão ao Jaylen Brown, o lado ao apego ao Jaylen Brown. Tanto que nas primeiras vezes que saíram esses rumores do Jaylen Brown sendo trocado pelo Giannis, eu não botei tanta fé por não acreditar que o Celtics trocaria um cara como o Jaylen Brown. Um cara draftado pelo time, um cara que foi campeão com o time, Finals MVP, que acabou de fazer uma temporada absurda.
pensando no emocional. No racional, sempre foi... Cara, eu sempre achei uma troca maravilhosa pro Celtics. No lado racional. Agora, pelo emocional, eu achei que o Celtics jamais faria essa troca. Mas aparentemente não. Aparentemente o Celtics está disposto também. Tanto que as conversas estão acontecendo. Então, se rolar, pra mim vai ser um golaço absurdo de Boston. O lado perdedor da troca, se for realmente uma troca pau a pau, seria o Bucks. Porque, igual eu falei, por melhor que o Jaylen Brown tenha sido no último ano, e por melhor que o Jaylen Brown seja, e ele é um ótimo jogador, ele não é o Giannis. E você trocar o melhor jogador da história do seu time, o cara que foi campeão com você, o cara que é um dos 30 melhores jogadores da história da liga, um dos melhores two-ways da liga, um cara que saudável é tranquilamente top 5, top 4 da NBA, você trocar um cara desse e não pegar uma first, você trocar um cara desse e não viabilizar uma reconstrução, é uma loucura. Desculpa, ainda mais com a informação de que a gente tem, de que se o Bucks pegar o Jaylen Brown, o Bucks não vai trocar o Jaylen Brown. Porque beleza, você pode trocar o Giannis pau a pau, e aí pegar o Jaylen Brown, mandar para um terceiro time e capitalizar em cima do Jaylen Brown. Beleza. Agora, você trocar o Giannis pelo Jaylen Brown, e você não capitalizar em cima do Jaylen Brown, desculpa. Tem como, entendeu? Com o Jaylen Brown, o Bucks pode ser competitivo? Pode. Pode ser competitivo. Mas não vai ser candidato a título. Não vai. Se você troca o Giannis, na minha concepção, você tem que pensar no futuro. Você tem que reconstruir, entendeu? Mas aparentemente não é o que o Bucks quer. Aparentemente o Bucks quer continuar sendo um time minimamente competitivo. O Jaylen Brown pode ajudar nisso? Pode, mas qual que é a diferença de você, entendeu? Se você quer se manter minimamente competitivo, manter o Giannis então. Manter o Giannis então. Porra. Tá ligado? Então, se essa troca realmente for feita nesses moldes, quem vai sair perdendo pra mim é o Bucks. Sai perdendo o Bucks. Ah, Luiz, e no caso do Jaylen Brown? O Jaylen Brown sairia perdendo, indo pro Bucks? Cara, não sei, porque no Bucks ele seria o número 1, né? Se ele realmente, se existe dentro do Jaylen Brown o desejo de ser protagonista, de ser o cara do time, no Bucks ele vai conseguir ser isso. No Celtics, ele nunca vai ser isso. Porque mesmo ano passado, com ele jogando pra caralho e ele carregando o ataque ali do time, todo mundo tava esperando a volta do Tatum, porque o Tatum é o cara. O Tatum é o franchise player. O Jaylen Brown no Celtics, ele sempre vai ser o número 2. No Bucks, ele seria o número 1. Então, se o desejo do Jaylen Brown é de ser o número 1, se ele tem esse desejo dentro dele, cara, essa troca pra ele é legal, porque no Bucks ele vai ser o número 1. Entendeu? Então, pro Jaylen Brown não seria tão ruim assim. Não acho que seria tão ruim assim. E pro Giannis seria uma coisa maravilhosa, né? Porque você encerra a novela indo pra um candidato a título. O Giannis desembarca em Boston, o Celtics já entra no hall de candidataços a título. Sem o Giannis, o Celtics já seria candidato a título. Com o Giannis, então, é uma coisa absurda. Então, quem sairia ganhando nessa troca seria o Giannis, o Celtics, e eu acho que o Jaylen Brown ganharia também, se ele tiver o desejo de ser protagonista. Se ele tiver tranquilo em ser o segundo do time, e se pra ele o mais importante for brigar por título, ir pro Bucks é uma péssima ideia pra ele. É uma péssima coisa pra ele. Agora, se ele quer ser protagonista, ir pro Bucks é maneiro. Quem sairia perdendo nessa brincadeira é o Bucks. Não pelo Jaylen Brown ser ruim, igual eu falei, mas é por não capitalizar direito em cima do melhor jogador da sua história. Igual, vamos caso do Dallas. Cara, o Dallas trocou o Luka, que pegou o Cooper Flag no caminho. Deu uma puta cagada e pegou o Cooper Flag. Cagada, né? Cagada, né? Ninguém ajudou o Dallas até a pick 1, né? Foi uma cagada. Mas que pegou o Cooper Flag. Se Dallas não tivesse pego o Cooper Flag, cara, o futuro de Dallas ia estar todo fodido. Porque Dallas não pegou nada pelo Luka, na questão de futuro. Pegou nada. É que deu sorte e pegou o Cooper Flag. Entendeu? Agora, o Bucks... Será que o Bucks vai dar essa mesma sorte? Não vai, né?
Não sei se vai. Então, se essa troca realmente for fechada nesses moldes, pra mim o Bucks vai sair como um grande perdedor, cara. E o Celtics, claramente, como grande vencedor. Um ponto que me preocupa aqui, o Celtics pode sair perdedor no seguinte ponto. Se essa troca não acontecer e for comprovado que o Celtics ofereceu o Jaylen Brown, porque aí o clima entre Jaylen Brown e Boston ficaria horrível. Vocês devem se lembrar que um tempo atrás teve aquele rumor do Jaylen Brown indo pra Houston e tudo mais. O próprio Jaylen Brown falou sobre isso e gerou um climinha ruim entre Brown e Celtics. Imagina se isso acontece de novo agora. Vamos supor que essa novela termina e o Giannis não vai pra Boston. Mas aí sai a informação, ou o Jaylen Brown fica sabendo, de que ele realmente foi oferecido. Como que fica o clima entre Boston e Jaylen Brown? Será que o Jaylen Brown vai querer ficar num cenário desse? Entendeu? Então, o que faz o Celtics sair como perdedor aqui é se a troca não rolar. Se a troca não rolar, aí, irmão, aí o Celtics vai ter que lidar com uma crise interna ali grande, mano. Porque o Jaylen Brown, obviamente, ele não vai gostar nada de saber que ele foi oferecido pra Milwaukee. Entendeu? Mas enfim, essas são as informações de momento. A qualquer hora o Giannis pode ser trocado. E vamos ver, vamos acompanhar. Qualquer novidade eu trago aqui pra vocês em primeira mão, né? Vocês sabem que aqui eu tenho compromisso com a notícia. Então, ative a notificação e se inscreva no canal pra não perder nada. Pessoal, por hoje é só, tá? Volto mais tarde, caso surja novas notícias. Hoje eu devo soltar um videozinho sobre a NFL. Eu tô devendo, né, conteúdo sobre a NFL, mas hoje deve sair. E amanhã, reforço, a partir das 7 horas da noite, live do draft aqui no canal, né? Mais de 5 horas de live, o bagulho vai ser louco. Então, já ativa a notificação aí pra não perder a livezinha de amanhã, tá bom? Galera, é isso. Obrigado a todos pela audiência. Grande beijo, valeu e tchau.